Conversa ótima aqui com o Dr. Leonardo Souza, que é urologista. Estamos falando sobre libido e a primeira questão é essa, doutor. A libido masculina diminui com a idade. Mito ou verdade? É verdade. Ela diminui porque ela vai diminuindo junto com a testosterona e outros fatores. Com a idade, a pessoa pode ter outras situações clínicas, tipo depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes. Então, esses remédios todos podem interferir também na libido. Ele provavelmente vai ter aumento de próstata, então vai tomar remédio para a próstata que pode diminuir a testosterona, vai cair a libido. E ele pode entrar no hipogonadismo natural, que é o hormônio que vai diminuir com o tempo. Mas não precisa ser assim, a gente pode reverter isso com medicamento, com tratamento. E também com bons hábitos, né? Bons hábitos. Atividade, tem muitos homens que têm mais de 40, 50, 60 anos que têm um hormônio altíssimo. Por quê? Fazem atividade física. Atividades físicas, hoje nós sabemos que aumenta o nível de endorfina, vão estimular a nível cerebral a produção de testosterona. A outra questão, homem tem mais libido que as mulheres. Mito ou verdade? Posso ficar em cima do muro? Pode. Tá, mas vou explicar por quê. A gente não pode ter uma regra que o homem tem que ser mais ativo ou menos ativo que a mulher, porque isso depende muito da formação. Não adianta você pegar um rapaz que foi criado dentro de um seminário, e saiu do seminário e vai ter a primeira relação sexual dele, assim que ele vai casar com 30 anos, ele vai ter um libido um pouco muito bom, vai ter um libido limitado em relação àquele rapaz que aprendeu a transar desde os 15, 16 anos. Então isso faz diferença. Então depende muito do tipo de estímulo que essa pessoa teve durante a vida dela. Mas a libido, ela depende muito do conjunto, é multifatorial, né? Então, assim, de condições clínicas que a pessoa tem também. Claro, né? O meio influencia a vida, né? Após a vasectomia, o homem perde a libido. Opa, mito ou verdade, doutor? Isso é mito, mito, mito. Isso foi uma coisa lá no passado, que eu não posso nem falar que foi a Igreja Católica que implementou, mas era o seguinte: quanto mais fiéis você tivesse, melhor para a congregação. Então começaram a falar o seguinte: vamos fazer vasectomia para poder controlar a população. Não vamos fazer. Então vamos falar contra a vasectomia. Então a vasectomia vai te causar câncer de próstata, impotência sexual, queda da libido. Quando a gente faz a vasectomia, a gente só corta o canal deferente, que é o canal que transporta o espermatozoide. Tá? Então não afeta nenhum nervo, nenhuma artéria. Então isso não tem nada a ver com fertilidade, nada a ver com libido, com ereção. No entanto, se o paciente chega no meu consultório e quer fazer vasectomia e o desempenho sexual dele não está bom, eu não faço vasectomia. Senão eu vou justificar a queixa dele. Então eu vou tratar esse homem primeiro, vou pôr ele funcionando, vou pôr ele parado primeiro, aí eu faço a vasectomia. Coloca ele em pontos de bala, literalmente. Ponto de bala. Porque depois você correr atrás do prejuízo é pior. Sim. Eu tenho pacientes que falam: não, eu não quero fazer vasectomia porque meu amigo fez vasectomia e ficou impotente, ficou sem libido. E não é verdade. Né? Então você manda seu amigo para cá que eu consigo melhorar. Mas, doutor, tem relação com impotência e cirurgia de próstata. Aí sim, né? Sim. A cirurgia de próstata, quando o paciente tem câncer de próstata, você, por qualquer técnica que você fizer, ou cirurgia robótica, ou cirurgia aberta ou laparoscópica, quando você vai tirar a próstata, os nervos que causam ereção, eles passam do lado da próstata. Então, o cirurgião pode ser exímio cirurgião, mas ele pode ou queimar ou arrancar o nervo na hora que está tirando a próstata. Então, esse paciente pode ficar com a urina solta e pode ficar impotente. Mas tem como você reverter isso? Tá? Então, você tem técnicas hoje que a gente pode utilizar. Uma delas é a reabilitação peniana pós-cirurgia. Você pode fazer ondas de choque, é um tratamento mais novo que a gente tem para poder fazer uma reabilitação peniana, e os pacientes conseguem readquirir a função sexual. De forma alguma, isso pode ser um empecilho para não fazer a cirurgia. Muita gente já morreu por causa disso, dizendo que prefere ficar com câncer de próstata. Sim, do que ficar impotente. Isso é verdade. Um pensamento completamente totalmente fora irracional. Eu tive vários pacientes já assim, hoje eu não opero mais câncer de próstata, eu trato mais da parte sexual, né? Mas eu tive vários pacientes que a gente indicava a cirurgia: doutor, pelo amor de Deus, me arruma um outro remédio, eu não quero operar para não ficar impotente. E eu falo: não, você vai operar, depois a gente resolve a parte sexual, eu garanto que você volta a funcionar. E o que a gente fala realmente é a verdade. Quando eu fiz meu fellow nos Estados Unidos, lá no Memorial, a clínica que eu trabalhava de andrologia e infertilidade, ela era padronizada nos Estados Unidos para tratar pacientes pós-operatório de câncer de próstata. Só tratava esse tipo de paciente. Então a gente fazia reabilitação dos pacientes nos Estados Unidos, todos eram centralizados para lá. E a gente observava essa resposta muito positiva. Então, se você operou de câncer de próstata, se você ficou com a função sexual inadequada, está ruim, tomou medicamento oral e não funcionou,
procure ajuda, tem e-mail de você melhorar. A outra questão está aqui, olha só, afrodisíacos, doutor, e suplementos ajudam a aumentar a libido. Mito ou verdade? Posso ficar em cima do muro? Pode. Vou ficar em cima do muro e vou justificar. A libido está direcionada com vários fatores situacionais, fatores hormonais. Quando você come uma castanha, uma uva, né, um amendoim, toma uma taça de vinho, todas essas substâncias, elas têm vitaminas, tem zinco, tem ferro, tem manganês, que podem e que vão aumentar na formação da testosterona. Então, a gente usa esses suplementos muitas vezes para aumentar o nível de testosterona. Nunca vai ser igual você tomar uma injeção de testosterona ou um gel de testosterona. No entanto, tem o lado sentimental da coisa. Você vai sair com a sua esposa, você toma um vinho tinto. É romântico. O vinho tinto é antioxidante, ele ajuda também na testosterona, tá? Mas aquele approach ali já vai ajudar você mais tarde. No entanto, igual nós conversamos mais cedo aqui do álcool. O álcool, ele é um sedativo. Então ele pode deixar você mais tranquilo, mas se a pessoa for um pouco mais sensível, ela vai querer dormir em vez de namorar. Né? Então tem que saber a dose. O professor Gerson, que é um sexólogo fantástico, ele tem a frase que o álcool, ele aumenta a coragem, mas diminui a força. É isso aí. É o Gerson Lopes. Gerson, um abraço para o professor Gerson Lopes, fantástico. Mas é verdade. Então, assim, esses suplementos não tem nenhum problema. Tem um colega nosso britânico que ele fala, não vai fazer mal você comer uma caixa de amendoim. Aliás, pode até fazer mal, você vai encher de espinho. Mas você também não vai perder em qualidade de sexo pelo fato de fazer isso. Então, assim, tudo tem que ser... Assim, a dose é perigosa de virar um veneno, por exemplo. Né? Então, assim, cuidado com o que você vai usar. Problemas da próstata podem diminuir a libido. Mito ou verdade? A gente falou sobre a cirurgia, mas os problemas da próstata aumentada, benigna, mas também... A hiperplasia prostática benigna, que é do que nós todos os homens vamos ter depois de 40 anos, o crescimento natural da próstata, ele vai começar a apertar o canal da uretra e você vai começar a sentir dificuldade de poder urinar, levantando à noite mais de 2 vezes para urinar, o jato fino, o jato fraco. E o tratamento padrão de primeira linha é o de medicamentos. Nós temos medicamentos que vão abrir o canal urinário e você vai ter uma ejaculação retrógrada, então o esperma pode secar e o paciente vai sentir que a libido está caindo, não é a libido, é a ejaculação, ele vai ter um orgasmo, não vai ter a emissão, mas tem remédios que diminuem o tamanho da próstata e também vão secar esse esperma. E diminui o esperma? Sim, diminui a quantidade? Diminui o esperma. E como é que eles conseguem diminuir o esperma? É o que você falou, tudo tem um preço, eles diminuem a testosterona. Então você vai urinar melhor, você não vai ter que operar de próstata, mas seu esperma vai diminuir e sua tesão vai diminuir também. E que acaba sendo também um problema para o homem quando diminui o esperma. Poxa vida. É aquele negócio, ele quer gozar e mandar melhor na parede. Pá! Não é isso, né? Então a gente vê que a formação cultural do homem, ele quer ver o esperma saindo. Então quando a gente opera o paciente de próstata, que faz a raspagem da próstata, que é RTU, ele quer ver o esperma saindo. Ele manteve a ereção e não tem esperma, ele se sente como se estivesse impotente. Né? Isso tem muito da formação, de filme de pornografia, que ele vê aquele negócio todo, ele acha que tem que ser assim o resto da vida e não vai ser. A próstata vai envelhecer também, então essa quantidade de esperma vai diminuir. A outra questão, os homens estão prontos para o sexo a qualquer hora. É mito ou verdade? Isso é mito. Né? O homem não é uma máquina. Eu falo para meus pacientes, você não é uma máquina. Só acha que é? Só acredito que são, mas não são. Então você acredita o seguinte, você vai chegar em casa, você acabou de perder seu emprego, a sua mulher preparou um jantar para você, acendeu a vela, você vai querer comer, dormir, beber e dormir, você não vai querer namorar, você não tem clima para isso. Então o homem não está pronto toda hora. Mas isso é o que enche nosso consultório, porque o homem não tem essa informação. Se ele comentar isso com um amigo dele, ele vai rir. Que isso, cara? Vai lá, toma aquele remedinho que eu te passei. Aí toma o remédio e não vai funcionar. E não funciona? Não funciona. A ansiedade está alta demais. Ele está com a adrenalina lá na estratosfera. A adrenalina é o hormônio do medo, da raiva, da angústia. Ele está na sua corrente sanguínea, vai para a artéria do pênis e fecha a artéria do pênis. Você não vai ter ereção. É a mesma situação. Você está no carro namorando com a sua namorada, de repente chega o ladrão ou o policial e bate no vidro com a arma. Você vai broxar na hora. A adrenalina, pum, ela sobe, seu pênis baixa também. A última questão é essa. A condição física pode alterar a libido masculina. Mito ou verdade? Isso é verdade. A condição, eu falo que a relação sexual é uma atividade física, só que no final você vai gozar, né?
Então, o que acontece? Se você não tiver a condição física para ter uma relação sexual, é perigoso você ter uma relação sexual mais volumosa, assim, um pouco mais desanimada, que você pode ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Mas você ter uma atividade física rotineira, você aumenta o nível de endorfina no seu organismo. Isso vai aumentar a produção sua de testosterona. Eu tenho pacientes no consultório que aumentaram a testosterona só pelo fato de fazer atividade física, né? Ah, mas não é igual o pessoal faz na academia de ficar fortão. Não vai acontecer isso, mas a disposição vai ser maior. Lembre-se, se você tiver aumento de produção de testosterona de forma natural, o seu organismo vai absorver isso e você vai ter uma disposição física, mental e sexual. Músculo, vai ganhar vitalidade, vai ganhar um protetor para os ossos, vai ter uma vida mais plena. Isso. Doutor Leonardo Souza, muito obrigado pela participação. Foi um ótimo programa. Volte sempre. Obrigado. Acho que esse assunto pode render outras conversas boas como essa. Sim, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, agradecer e falar que nós somos realmente telespectadores do seu programa e agradecer toda a produção do canal. Muito obrigado. Eu agradeço. Valeu. A gente agradece também a sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui, acompanha nossa programação pelo YouTube, pode também acompanhar as nossas redes sociais e dizer o que você está achando de toda a nossa programação. Até a próxima. Saúde!